E aí, pessoal, tudo na tranquilidade com vocês. Fazer mais um vídeo aqui em Atibaia, interior de São Paulo. Vou postar no canal Erinaldo EPS. Desde já quero agradecer a vocês que são inscritos no canal. Aprecia meu trabalho. Deixa um like. Se inscreve. Esse canal tem bastante vídeo lá em São Paulo. Vou fazer mais um vídeo aqui na pracinha aqui de Atibaia. Atibaia, interior de São Paulo. Cidade muito pacata, muito bonita. Cerca de uns 65 km da capital de São Paulo. Esse canal, como vocês sabem, tem bastante vídeo lá em São Paulo também. Eu abordo bastantes assuntos, para não ficar só num conteúdo só. Às vezes eu abordo assunto bíblico também. Dá uma passadinha aqui na pracinha aqui, ó. Olha que pracinha bonita aqui, Atibaia. Olha essa decoração aqui, ó. Bastante flores plantadas aqui, ó. Eu também sempre filmo pracinha, jardim assim, que eu gosto de flores também. A plaquinha aqui, mas está apagada da praça. O nome tá apagado. Olha que espaço tem aqui para baixo também. Mais uma passada por aqui. Então, gente, como eu falei, às vezes eu abordo o assunto bíblico no meu canal também. E falo de algumas passagens da Bíblia, da Escritura. Hoje eu quero comentar um pouco do assunto da Bíblia também, que eu falo que na Bíblia tem assunto que é muito intrigante, é muito complicado de entender. O assunto que eu quero abordar hoje é a passagem na Bíblia que fala quando Jesus nasceu, sempre tinha alguém que queria sacrificar a criança, sacrificar Jesus. E queriam sacrificar o menino Jesus, segundo a passagem da Bíblia, né? E fala que não conseguiram achar a criança, achar o Jesus. Aí mandaram sacrificar todas as crianças para ver se encontrava Jesus no meio. Então, gente, né? Crueldade do caramba. Para pegar Jesus segundo a Bíblia, né?
Aí sacrificaram um monte de criança da mesma idade. Aí eu te pergunto, por quê? Por que Deus não poupou essas crianças? Não poupou esses inocentes? Os soldados arrancavam as crianças do colo da mãe para encontrar Jesus, mas como não tinha encontrado, aí sacrificaram todas as crianças. Aí eu te pergunto, por que Deus não protegeu essas crianças? Permitiu que essa criança fosse toda sacrificada? O pessoal não fala que Deus dá proteção, dá livramento? E por que não deu livramento para essas crianças? Qual o pecado que essas crianças tinham? De, no caso, como se diz o português claro, pagar o pato por Jesus, pela criança Jesus na época, segundo a passagem que está na Escritura. A passagem que está na Escritura fala que a mãe dele e o pai dele teve um sonho para ir embora do local que ele estava, que os soldados queriam sacrificar ele, queriam sacrificar Jesus. Aí eu te pergunto, e por que Deus, no caso, não fez que os outros pais dessa criança tivessem um sonho também e saíssem do local que ele estava para proteger os seus filhos? Por que permitiu que José e Maria, no caso, que eram os pais de Jesus, Jesus, o pai adotivo, que a Escritura conta, né? Que eles tiveram um sonho para sair lá do local que ele estava, para proteger o Jesus, proteger o menino Jesus. Aí no caso, todas as outras crianças pagaram o pato, né? Porque não encontraram Jesus e as outras crianças foram todas sacrificadas. Aí eu te pergunto, por que Deus permitiu que acontecesse uma coisa dessa com as outras crianças? É ou não é uma crueldade com as outras crianças? Tinha que proteger só Jesus e as outras crianças não protegeu. Qual o pecado que as outras crianças cometeram para serem sacrificadas, serem ultrapassadas pelas espadas dos soldados? As crianças eram arrancadas dos braços da mãe, do colo da mãe. Não é muita crueldade uma coisa dessa? Então, por isso que eu falo que essa Bíblia tem muitas histórias, muitas passagens loucas que é difícil de entender. E por que Deus protege um e não protege outros? Por que não protegeu essas crianças também, da mesma idade de Jesus? Segundo a história que a Bíblia conta, não é muita crueldade com as outras crianças? Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Que criança fosse arrancada do colo, do braço da mãe e serem mortos pelos soldados cruéis daquela época lá, segundo a história da Bíblia. Então ninguém sabe se essas histórias é verdadeira ou é apenas uma ficção, apenas histórias inventadas. Não é muita história louca da Bíblia. Aí depois o doido, depois o louco sou eu. Muitas histórias da Bíblia que
muito complicada, muito difícil de se entender. Mas muita gente acredita nessas histórias da Bíblia, acredita que foi história verdadeira. Mas é apenas histórias inventadas, essas histórias. História que não tem possibilidade de ter acontecido, essas histórias bizarras. Mas tem gente que acredita piamente nessas histórias da Bíblia. E tem a Bíblia como um manual de instruções. Mas será que essas histórias realmente aconteceram? Ou apenas de histórias inventadas? Que nunca aconteceu essas histórias. Mas como eu falei, tem gente que acredita que aconteceu. E tudo que está escrito na Bíblia é real. Então, aí fica para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Como que Deus protegeu, no caso, o menino Jesus, e não protegeu as outras crianças inocentes também, que foram mortas na espada, foram mortas espetadas, só porque o soldado queria capturar, queria achar o Jesus da época e não acharam. Aí foi dada uma ordem para eles matarem todas as crianças da mesma idade na época. Mas isso é apenas história da Bíblia, né? Bom, gente, mais um vídeo para o canal Erinaldo FS. Já agradeço a todos vocês que apreciam meu trabalho, que gostam do meu trabalho. Deixa um like, deixa aquele joinha, deixa o gostei. E é isso aí. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026. Já agradeço a todos vocês. Um abração para todos vocês. Fiquem todos na paz. Um bom final de semana para todo mundo. E vamos que vamos, vamos em frente. Tchau, tchau, até mais. Até o próximo vídeo.